Começar então a falar de Eldraine, né? Finalmente ficou full spoiler. O que eu vou falar aqui fica muito dentro dos formatos que eu mais jogo, né? Que é Standard e Pioneer. Mas obviamente se tiver alguma coisa que é muito destaque para outro formato, tentar apontar. Para construído, normalmente a gente olha mais para as cartas raras e míticas e tal, do mesmo jeito que para Limited você olha mais para as comuns e incomuns. Lembrando que assim, eu vou falar de cada cor separado para construído. Então, você que estiver vendo no YouTube, saiba que vão ter todas as cores e depois terrenos e afins e tal. E para limitado, eu vou fazer um apanhadão. Vai ficar um vídeo maior e tal, mas vai ser um apanhadão. Então, eu devo gravar isso quinta e sexta, basicamente, depois de colocando todo dia um vídeo, né? Se a lógica de 5 cores, um vídeo para multicolorido, artefato, terreno, mais o de limited, então a gente faz ali uma semana de vídeo, basicamente, saindo todo dia. E aí, aproveite, né? Lembrando que aquele primeiro olhar, coisas podem ir mudando, mas a gente tenta pegar qual que é a boa para esse começo de Eldraine, lembrando, o Standard não terá rotação com o Eldraine, é algo bem diferente. Lembrando que o Eldraine é muito importante porque é a edição que vai ser a base para o Mundial desse ano, né? Que acontece no final de setembro. O Mundial vai ser Standard e Draft de Eldraine. Então o Eldraine é muito importante aqui. E vamos ficar de olho para ver qual que é a boa, tal, etc. Quando for começar o rolê do Mundial, eu devo gravar até alguns vídeos falando sobre metagame, como é que tá se desenvolvendo, etc. A gente pode até falar um pouco sobre os números de Eldraine, né? Deve sair algum artigo do Frank Karsten sobre ele, que é o cara para essas paradas. Então, vamos começar com a cor branca, que tem algumas cartas interessantes em Eldraine, algumas cartas que eu acho que valem a pena a gente ficar de zóio nelas. Moonshaker Cavalry, 8 mana, 6/6, voar. Quando entra em campo, criaturas que você controla ganham voar. E mais X, onde X é igual ao número de criaturas que você controla. Se você joga mais tempo, ou se você simplesmente joga muito Commander, vai lembrar de Craterhoof. Né? Craterhoof é um finalizador muito bom, né? O famoso sapão, que dá mais X atropelar das criaturas e tal. Moonshaker é parecido, né? Ele dá uma evasão muito importante. Não é de hoje que voar é praticamente imbloqueável. Então é um dos motivos de a Fini ser uma carta tão boa, né? Do Yuta Takahashi, né? Da carta do Takahashi ser boa, porque é uma evasão muito boa. Não tem mais tantas cartas com voar jogando Magic. E então acaba sendo muito bom. Óbvio que por um primeiro momento, pro Commander isso é muito legal. Então, pô, você joga com um Commander cheio de fichas, ou que faz uma board muito grande, só que usa cor branca, e não tinha um Craterhoof, agora tem. É legal. Craterhoof, viu o jogo dele na época de Standard, na época do Abzan Reanimator. Então, eu não descarto o mundo onde o Moonshaker também faz isso. Craterhoof servia pra você dar aquela lapadona, né? Ele entrava, dava o pump e tal, tinha questão de... Deixa eu lembrar, eu tô tentando lembrar se o Craterhoof, ele causa... Ele dá ímpeto. Isso está me fugindo na minha análise. E eu gostaria de falar isso, né, sem falar merda. Vamos mandar quem sabe faz ao vivo. Ele tem ímpeto, tá. Mas então eles são iguais. Eu tava tentando lembrar se ele dava ímpeto pras criaturas. Eu lembrava do atropelar e eu lembrava que ele tinha. Mas assim, não é 100% descartado o tipo de carta ver jogo, né? Tem uma temática de tokens muito forte em Eldraine. Eu vou falar mais das cartas, inclusive as próximas duas entram nessa temática. E isso pode puxar esse cara pra jogar. Então, ele é uma opção. Aquele é uma opção de 8 manas. Tipo, hoje em dia, a gente pode jogar com... Eu vou deixar a liga aberta, até porque toda hora que eu citar algumas cartas, eu quero ir mostrando a carta e tal.
Mas tem a Nissa que dá um overrun muito bom, tal, então tudo isso conta. Então, assim, é uma carta jogável. Obviamente, ele tem muita cara de staple de Commander. Essa Nissa aqui que eu tava falando. Nissa. Ele tem muita cara de Commander. Mas Creature Group viu o jogo na época dele, então não é nenhum absurdo ele jogar, né? E da parte do -7 dela, e até o final do turno, os criaturas que você controla recebe mais um pra cada floresta que você controla e dá um atropelar. Então, tipo, Nissa é muito interessante esse jogo. É 7 manas e você tem como dar esse overrun, e na dúvida tem como fazer ela antes e tal. Eu achava um pouco mais flexível. Mas o voar do Brodinho é bacana. Não nego que é topzera. Virtual of Loyalty, 5 manas, que é uma aventura e é um encantamento. O pior que eu lembro que teve um cara que me perguntou antes de eu dele, pô, tem aventura e encantamento? Eu falei, não, mas aí nada impede. E a Wizards aparentemente botou uma escuta nessa conversa. Então na aventura a gente faz um token 2/2, Cavaleiro Vigilância. Top. 2 manas, 2/2. Famoso teste do Chuchu. 2 manas, faço um bicho 2/2, vigilância. Ok. E no início da sua end step, coloca um marcador em cada criatura que você controla e desvira aquelas criaturas. Então, torna muito difícil fazer o combate. Eu gosto porque ele é uma fonte de token. Não é um token bom. Esse encantamento dando bônus na end step também, eu não morro de amores. Mas tem uma flexibilidade ali que é legal. Que é o ponto da aventura, tá? A gente tem que lembrar que a aventura é uma mecânica muito forte, porque ela te dá flexibilidade. Ela não necessariamente dá duas opções muito fortes, mas você ter as duas ali é muito bom. Então, eu vou montar um deck de tokens. Quando a gente vai montar esse deck, normalmente tem cartas que fazem fichas, remoções, porque o tokens é um mid-range, e cartas que dão bônus para esses tokens. E aqui eu consigo meio que juntar as duas coisas, e isso é muito bom. Então, eu gosto da carta por causa disso. É uma das cartas que puxa para o arquétipo de tokens pro Standard. Para outros formatos eu acho mais lenta essa carta, mas tipo, 2 mana, 2/2 vigilância ainda é um card pro Standard. Ele ainda passa ok no teste do Chuchu. Eu gosto. Acho muito adulto. Esse tipo de coisa. Polishing Hair. 2 manas, 2/2. Criaturas fichas que você controla tem +1/+1. Então a gente tem um efeito, né, de antífona, né, baseado em Antífona Gloriosa, que é uma carta que dá +1/+1 para suas criaturas, um encantamento. Com pernas. Vantagem bate, desvantagem morre. Mas tá aí. E ainda tem um efeito de aventura, né, que uma criatura que você controla ganha +X vigilância, onde X é igual ao número de criaturas que você controla. Então, tem mais de uma carta, quando a gente pensa nesse arquétipo de tokens, que ela ganha um bônus de você ter uma mesa grande. E isso eu acho legal. Claro, gostaríamos que fosse atropelar ao invés de vigilância? Sim, porque evasão. Mas, de novo, você fica dando utilidade. Então, no mesmo turno, se eu tenho 3 manas aqui de bobeira, uma mana, deixa um bicho enorme, às vezes esse bicho já tem uma evasão, faço outro tal. Eu gosto muito de cartas assim, realmente me agrada. A Tale for the Ages, encantamento. Criaturas encantadas ganham +2/+2. Aqui a gente entra numa outra temática legal que branco tem nessa edição. A gente tem de um lado fichas e tem do outro encantamentos. Especialmente auras, porque a gente tem uma mecânica em Eldraine que você gera, né, as holds, né, que são auras que você vai colocando nas suas criaturas, e aí você tem bônus desse tipo. Como é que a gente aproveita isso? A gente tem um deck de encantamentos forte no Standard, relativamente forte, que é o GW, é o Celeiro de Encantamentos, mas ele não é baseado exatamente em auras, ele é baseado em outros encantamentos, e aí ele ganha um bônus em cima disso. Mas é muito fácil fazer ele ficar com auras. Então, quanto mais cartas que a gente tem que tem interação com isso,
fica muito melhor. Então a gente consegue puxar um pouco do que Kamigawa tem, né, para esse stand. Lembrando que o Kamigawa não vai rotacionar. E dar esse bust para se tornar melhor aqui. Por mais que aqui é mais focado em auras, eu acho que tem algumas cartas. Tem uma versão do Selesnya Encantamentos que ele é mais beatdown. E aí você usa esses encantamentos pra ir pra cima aqui. Para outros formatos, obviamente, no Pioneer a gente tem o Wars of Auras, inclusive é um deck que tem pré-com. E o Auras é um deck que tá bem baixo, assim, faz muito tempo. É muito tempo. Acho que, sei lá, faz uns 2, 3 anos que o Auras não é bom. Mas ganhando cartas. Não dá pra negar. Tem alguma coisa aí. Dá pra fazer um faz-me rir aí na história. O Doguinho ganha esse buff? Qual Doguinho? Qual Doguinho? Outra carta que a gente tem aqui, então, o Werewolf's Bodyguard. 3 manas, 2/2 fresh. Quando entra em campo, você pode exilar uma criatura não raposa. Nosso querido Cavaleiro Raposa. Enquanto ele estiver em campo, paga 2, sacrifica, ganha 2 de vida. É uma carta muito flexível. Então eu gosto disso. Tem flash, então ele faz uma combate step muito boa. Tinha um bicho que eu acho que exilava quando tava atacando. E ele tinha iniciativa e tal, umas paradas assim, mas nunca consegui ver muito jogo. Esse cara exila alguma coisa que tá mais de bobeira ali. E ainda dá pra você sacrificar, lembrando, pra quem é muito idoso, que nem eu, não dá pra fazer aquele rolê de colocar habilidades na pilha, sacrificar pra exilar pra sempre, não. É um corpo só de habilidade. Então você não consegue fazer isso. Mas é muito legal. Vai surgir a pergunta, Rudá e o Cátaro? Isso é melhor que Cátaro porque tem flash e tal? Varia muito. Tá? Cátaro tem um tipo de criatura que é relevante em alguns momentos. De noite é relevante pro Cátaro também, então torna ele mais difícil de remover, torna o combate dele melhor, potencial de exilar mais coisa. Então eu diria que assim, começaria jogando com os dois e aí você vai arrumando a quantidade. É muito bom pro White Winnie ter mais efeitos desse tipo, a match contra agro principalmente fica muito bom. E o flash dele é muito legal. Teve uma galera que jogou, especialmente o Cláudio, né, o brasileiro Cláudio, gostava muito de jogar de Bunch Flash no Pioneer. Esse cara gosta. Company, Spellcaller e tal. Esse cara gosta muito de tudo isso. Então é uma carta com power level muito legal. Lembrando que você não precisa jogar necessariamente no White Winnie, com isso pode jogar em outros tipos de arquétipo. E você aproveita muito bem. E convenhamos, vamos mandar a real. Você que tá jogando White Winnie no T2 vezes no físico, o Cátaro tá muito caro. Esse cara eu espero que seja mais barato que o Cátaro. Então é meio isso. Na raposa faltou tipo elfo na tradução. Pode ser. Mas assim, é uma carta muito boa. É realmente uma carta muito boa. Espero que ele jogue Standard por um bom tempo. Obviamente, quando o Cátaro for embora, aí a carta vira uma staple. Mas até esse momento feliz, ou infeliz, depende do lado que você está, vai, né, ter que ficar arrumando as posições, assim, mas o Warrior Fox Bodyguard é um card Magic, é definitivamente um card. Elfo? Raposa Cavaleiro? Ele é um elfo também? What the fuck? Então, então tem um tipo ali de criatura importante. Tudo bem que branco e elfos normalmente não jogam tão bem, mas temos algo, temos algo. Olha lá, todo dia aprendendo alguma coisa nova. Aqui tá com a imagem do Link. Vamos lá. Então, 4 manas 4/4, outras criaturas que você controla que estão encantadas com uma aura. Tem poder de resistência 4/4. E tem voar.
lembrando quando a gente fala de uma das roles transforma a criatura em 1/1. Se isso estiver na mesa e a role também, a criatura é 1/1 e tem voar. Tá? Momento Judge of Way of Life. Cara, não é exatamente o tipo de carta que eu mais gosto. Eu consigo ver eu perdendo pra isso no Limited muito fácil. Porque vai ser 4 manas, faz, do nada os bichos dão um busted e ataca. E pra mim é o best case cenário da carta. Mas também é uma carta relativamente fácil de responder. Então não fica uma trick tão boa assim. Eu não sei se jogando de GW Auras, por exemplo, eu jogaria com isso. Apesar que tem a chance também de ser Abzan, né, nesse standard. Porque o preto tem as roles e tal. Mas cartinha aí, tipo, que é muito foda quando a gente fala do mundo de Sheoldred, assim. Meu oponente, Sheoldred, eu, Arcontezinho, pelo amor de Deus, que eu tenha coisas encantadas pra bater muito. Talvez eu preferisse efeitos melhores. É um pouco desanimador. Então eu acho que não é efeito timestamp, cara. Porque se a rula entrar depois. Eu sei que o voar se mantém com certeza. 4 4 já transforma. Faço isso, faço a role. Agora você pegou um apartamento legal na minha cabeça. Talvez você já tá me estando. Eu sei que o voar se mantém com certeza, porque são camadas diferentes. Isso eu tenho toda certeza do universo. Agora o do resto eu preciso quebrar um pouco mais a cabeça. Mas, bom. Fica a diversão aí pra galera que for brincar no pré-release. Paulo, dá tranquilo? Mano, eu estou com uma dúvida nessa carta. Contraforte Arborizado. Se no caso não tiver mais mana pra buscar no deck, a carta não serve mais? É. Você paga um de vida e não encontra nada. Expel the Interlopers. 5 manas, escolhe um número entre 0 e 10. Destrói todas as criaturas com um poder maior ou igual ao do número escolhido. Eu, pra quem acompanha live, coisa do canal, sabe que eu amo uma cólera unilateral. Assim, eu tenho paixão por isso. Mesa grande do meu lado, mesa grande do lado do oponente, cólera unilateral, vrau. Eu amo esse tipo de coisa. Essa carta meio que faz isso. Então é bacana. O T2 está cheio de cóleras de 5 manas, então você pode... Pô, com 6 manas você exila tudo, basicamente menos Planeswalker. Com 5 manas você exila todas as criaturas. E por aí vai indo. Então você ganha mais um efeito desse tipo, só que para poder fazer uma cólera unilateral. Pode ser bacana. Dentro da temática de tokens, você pode fazer fichas pequenas, seu oponente faz coisas grandes, limpe a mesa e zaz. Não é forte, mas é um estacionalzinho que eu gosto muito. Spellbook Vendor. Vigilância, no início do combate do seu turno, você pode pagar 1 se você fizer. Você cria um Sorcerer Hole Token atacado numa criatura que você controla. Se você controlar outra token nela, você coloca no cemitério. A criatura ganha mais 1 e tem quando essa criatura atacar, tá? Scry 1. Então, de novo, entra aquela temática, né, de auras e tal. Então, você tem um combustível de aura toda hora. Você tem que entrar no início do combate. Não é uma criatura exatamente difícil de tirar, mas é legal. Se a gente pensa que, assim, normalmente, quando você está jogando com auras, assim, um dos grandes desafios é manter esse ritmo de carta o tempo todo. Então, é legal. Eu acho bacaninha, assim, tipo, eu não sei se pro Pioneer eu quero essa carta. Tipo, o melhor drop 2 é Raposa. Mas eu confesso ser bem tentadora a ideia de, tipo, é um fluxo contínuo de auras entrando na mesa. Então, isso me agrada bastante. Exatamente o tipo de coisa que eu quero. Three Blind Minds. 3 manas, você cria um token 1/1.
de token, né? Uma criatura. No 2 e no 3, né? Uma saga de 4 capítulos. Você cria uma token que é uma cópia de uma token. Então, né, a gente tem uma chamadinha muito boa pra jogar com deck de tokens. Obviamente você quer copiar em fichas um pouco melhores. Pô, eu tenho um 2/2 aqui, eu tenho um token 3/3, alguma coisa do tipo. Aí você quer exatamente isso. E no último, criatura você controla, ganha +1/+1 e ganha vigilância até o final do turno. Efeitinho legal ali, né? Deck de token normalmente gosta de dar esse pequeno overrun. E, de novo, né? Essa questão de usar o mesmo slot flex, né? Para mais coisas. Então, pô, eu quero ter efeito de fazer token, eu quero ter remoção, eu quero ter bônus pros meus tokens. Aí eu meio que faço tudo junto. E é topzera. Heartflame Duelist, vou até colocar um destaque aqui, porque ele está, de novo, uma qualidade não muito boa. Mas o Duelist, 2 manas 3/1. Anti-Sorcery Spells tem lifelink, né? A gente já teve isso no T2 há muito tempo atrás, lá na época de Cans. Então é aquela chamadinha para você jogar de Boros cheio de mágicas. E ele tem um efeito de aventura. 3 manas, dá 3 de dano em qualquer alvo. Obviamente, aventura e pia são muito amigos. Lembrando que a gente tem os efeitos de draw ainda no T2 e tal. Então, essa carta é uma carta legal pra gente pensar no pia. Provavelmente mais pra side, porque daí é quando eu quero usar meus burns, matando criaturas pequenas. E meus burns com lifelink ficam muito melhores. Pro Pioneer é talvez... Eu não sinto que a match contra Agro é exatamente a pior match do Boros Pia. Eu gosto mais de... Se eu for adicionar coisas pro Boros Pia, adicionar mais criaturas grandes e tal, mas... É uma carta de Magic. Não nego que é uma carta de Magic. O Coelhão, né, o Regal Bunnycorn, 2 manas, poder de resistência igual ao número de permanentes no terreno que você controla. De novo, vamos falar de fichas, vamos falar de tokens, né, de fichas e tokens, foi bom. O próprio GW encantamentos e tal. Encheu de permanente, Coelhão tá puto. Tá? Lembrando que a gente tem encantamentos que dão alguma evasão. Então, pô, qualquer atropelar que você der pro Coelhão é bom. Eu gostei da carta, é o tipo de carta que eu gosto pra esse tipo de deck. Então, eu posso deixar esse bicho enorme, barra enorme, dar uma evasão e bater um monte. E é um dropzinho, filezinho. Gostei bastante. As cartas que tem aventura, necessariamente tem que jogar a aventura antes ou pode jogar a outra parte? Pode jogar a outra parte direto. Pode acreditar no seu potencial. Sem problema não. Mas o Bunnycorn é uma carta legal. Né? Entra nessa chamada... O engraçado é que assim, entra na chamada de tokens, auras, querendo ou não, colocar muitas permanentes na mesa. Então, tudo isso é legal pra essa carta. Tudo bem, é um pedação de carne na mesa? Mas qualquer coisinha que você der pra esse pedação de carne é muito bom. Então ele fica bombado com qualquer coisa. Então, tipo, faço secão na 2 sem ter feito nada. Beleza, temos um 1/1. Aí no próximo turno eu faço anúncio de casamento, dropo o token 3/3. Aí desviro, tal, pá. Faço outra paradinha. Dropo mais um negócio aqui. Do nada, Coelhão tá tipo 6, 7. Então, assim, se eu tô jogando contra um deck com cutdown, eu posso sair de cutdown, atrasando um pouco na hora de fazer o coelho. E aí chamar uma remoção mais hard removal e tal. É uma carta legal. É realmente uma carta legal. Gostei bastante. Woodland Acolyte, 3 manas 2/2. Na aventura tem uma instante, você coloca uma permanente no seu cemitério no topo do deck. Fazer esse instante é bem legal. Você basicamente arruma o seu draw. E você pode fazer com uma criatura quando entra em campo, compra uma carta. Efeitos desse tipo a gente tem de tonelada. Né? Entra, compra carta, blá 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 pro standard, mas relaçãozinha ali com permanentes. De novo, GW encantamento pode querer brincar com isso, apesar de que ele não é um encantamento, se desanima um pouco. Dá pra tentar jogar com tokens e
tombar coisas, porque daí o seu deck é basicamente como de permanente. Fazer um splash e jogar com o mono white mid-range que tem hoje em dia, pra você jogar com isso, tendo recursão. É uma carta pra isso, né? Pra ganhar jogos muito longos. Assim, não é insana, mas é uma carta legal. Assim, esse efeito normalmente visionário élfico é bacana. Tick House Mouse, uma mana 2/1, texto. Então até aqui, Leão da Savana ficaria triste apenas porque é uma incomum que faz a mesma coisa que ele. Mas ela é melhor que o Leão da Savana, né? Toda edição tem um Leão da Savana melhor que o Leão da Savana. Então uma criatura ganha mais 1 até o final do turno e não pode ser bloqueado por criaturas com poder 3 ou menos este turno. Então, White Winzão aí, ó, mana bicho, bicho, tentando aí ganhar alguma cartinha legal. Não é uma vida fácil jogar disso, porque Cutdown existe. A Brotherhood's End existe, tem o Deluge preto lá, que dá -3 para as coisas brancas, mas aí, é uma cartinha. Não. Todo dia um meme do tiozinho no bar chorando ouvindo Pablo, tá ligado? É o Leões da Savana. Todo dia. Todo dia. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Começa a entrar na parte que a gente começa a ver de quais cartas a gente vai falar. Então, Fog, então não. Ficaria legal, 3 manas 2/3, no início da sua manutenção, se o oponente controla mais terrenos que você faz um tesouro. Esse efeito é legal. O outro efeito de você escolhe outro jogador, então aquele jogador ganha o efeito do tesouro, você compra uma carta. Sei lá, aí já começa a ficar meio Commander o rolê, tá ligado? Mas o outro efeito é legalzinho. O Pastor Evolato. Então, 2 manas, quando entra em campo a criatura ganha +2/+2. E criatura seu oponente controlar ganha -1/-1. Eu consigo ver alguém jogando com isso no construído. Pior que eu consigo. É um tipo de carta assim, delicinha no Limited. E eu consigo ver alguém jogando com isso. É sério. Realmente eu consigo ver alguém jogando. Tipo, jogando pra pequenas vantagens, White Wings e coisas do tipo. Vamos separar mais umas cartas aqui pra comentar, que daí já fica um pouco mais dando... A gente tem a volta de Glass Casket. Não que o branco esteja precisando de mais emoções, mas é uma opção. Emoção artefato, muito boa. Teve bons períodos dela no Standard, então... Lembrando que ela já é válida no Pioneer. É realmente um card. A gente já tem efeitos assim, não estão jogando. Break the Spell, uma mana instante destrói um encantamento. Se é permanente que você controla ou uma token foi destruída dessa maneira, compre um card. Talvez dê pra fazer algum abuso em cima. The Priest Takes Flight. Exila 3 manas, né? Quando entra, exila uma criatura. Ponto. Aí, nice. No 2, uma criatura ganha +2/+2 e ganha voar. Ok. E no terceiro, retorna a carta exilada sobre o controle do seu dono. Então dá pra você usar pra brincar, dá pra você usar pra tirar algumas coisas da frente rapidinho e tal. O Limited é muito bom pra construir. Eu consigo ver pessoas abusando disso. Porque é no terceiro capítulo que você solta. Então eu consigo ver 1, exila, 2, dá o bônus e aí você blinka isso, por exemplo. Eu realmente consigo ver um abuso em cima dessa carta. É por isso que eu separei ela. Não é um efeito incrível, mas eu consigo ver pessoas fazendo maldades. Então é um card Magic. E tem o Stroke of Midnight, né? Que inclusive ali tá com a arte de promo, né? Então vai vir nos boosters. 3 manas instante, destrói uma permanente que não seja terreno. O controlador ganha 1/1. É o Beast Within da vida aqui, né? Eu lembro se Beast Within destrói terreno, eu acho que sim. A galera do Commander aí é uma staple zona. Destrói permanente.
Essa carta não destrói terreno, mas, pô, é uma resposta versátil. É legal ter uma resposta versátil nesse sentido. Então, boa carta. Dando uma geral sobre branco para construído. Eu acho que tokens tem como ser um deck. Tem uma base muito boa já no standard para tokens. Então, pô, quando a gente pensa que você tem Missa, né, que eu já falei, Wander, você tem o Meus Pés para ajudar ali também, Anúncio de Casamento, principalmente. Então, toda a base muito forte do branco já existe. Você só coloca mais um tipo de jogo mid-range para todo skit, que já é muito bom de mid-range falando. Então, pode ser alguma coisa, um GW assim da vida. E é uma coisa jogável, simplesmente porque Mono White já é jogável, só que você joga com mais Planeswalker. Que é uma coisa que, pra quem acompanha as lives, eu joguei com um BW, que era basicamente isso. BW Tokens, onde o branco faz um monte de token, o preto faz alguma coisa também, dá um suporte, e aí a gente tem que o verde, tem que ver, né, o quão viável é tudo, mas a gente tem algumas coisas legais. E tem alguma base pra jogar com auras, tem que procurar que todas as auras sejam jogáveis e ver o quanto que encaixando. Lembrando que a raposa é válida no standard. E aí, a gente vê qual é que é. E Cavalry é uma baita carta. Fazendo um top 3, assim, rapidinho, do que veio na cor branca, eu faria em primeiro lugar... Pensando. A raposa, com Fresh. Em segundo, Moonshaker. Mas é assim, é um primeiro para segundo... no limite. E pra terceiro vai ser da hora. Terceiro, pra mim, tem muita coisa empatada. Tipo, pra mim, essas 5 aqui estão empatadas, essas do miolo aqui. Mas eu vou colocar o Spellbook Vendor, botando uma fé que ele vai ser muito bom. Apesar do Pollen Shield também ser bom. Mas é isso. Então, Coelhão é muito bom também. Bem lembrado, Coelhão é muito bom. Mas eu ficaria mais ou menos nessa. Você que viu no YouTube, fica então pedido, gostou, dá aquela assinada, comentada, curtida e tal. E até o próximo vídeo.